Não, pessoal, não foi o europeu roubando nosso ouro que fez com que o Brasil fosse pobre. O próprio jornal Globo colocou na capa essa matéria em que ele explica que a baixa produtividade brasileira é a raiz da nossa pobreza. E calma que eu vou explicar para você o que é essa produtividade, para você não sair falando que a culpa é do bilionário, é do americano, é do estadunidense. Não, a culpa da gente ser pobre é nossa. Então vamos lá, eu vou botar uma maneira mais visual. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. De um lado, três brasileiros se divertindo, tocando um pagode, fazendo uma pintura de calçada. Do outro lado, tem uma máquina chinesa, com um chinês operando, fazendo o mesmo serviço com só um operador. Agora vamos lá, corta para a vida real. Imagina que um condomínio precise fazer a pintura da calçada, beleza? Aí ele vai lá, chama essa empresa desses três brasileiros que se divertem ali pintando a calçada e fala o seguinte, meus amigos, quanto vocês cobram para pintar a calçada do condomínio? Aí os caras olham o condomínio e falam: olha, a gente vai cobrar R$ 3.000. Agora percebe a conta, tá? Vamos devagar, porque eu sei que muita gente não é bom de conta. Se três brasileiros estão cobrando R$ 3.000 para fazer o serviço, cada um dos trabalhadores vai ganhar quanto? R$ 1.000. Então, cada trabalhador dessa empresa de três brasileiros que vão pintar a calçada vão ganhar R$ 1.000 cada um. E o serviço vai custar quanto? R$ 3.000. Beleza? Beleza. Aí os caras estão lá, ficaram felizes da vida, saíram da sala lá do administrador do condomínio e eles viram um chinês entrando, tá? E aí o chinês senta na frente do administrador lá do síndico e fala o seguinte: olha, para fazer esse mesmo serviço dos brasileiros, eu vou te cobrar R$ 2.000. É bem mais barato do que o dos brasileiros. E o cara fala: ué, de verdade, você cobra muito mais barato do que eles. Ele fala: é verdade. Né? Agora, percebe a seguinte situação: um chinês está cobrando R$ 2.000 para fazer o serviço. Logo, esse chinês vai ter quanto de salário? Se ele trabalha sozinho, R$ 2.000. Então, olha que fenômeno interessante. O chinês ele está cobrando mais barato do que os brasileiros e ele ganha o dobro do salário dos brasileiros. Né? Isso se chama produtividade. É quando um único trabalhador consegue produzir de serviço ou de produto, seja o que for, do trabalho dele, o resultado do trabalho dele. Então, nesse caso aqui, o chinês consegue fazer o serviço mais barato, mas ele também ganha mais do que o brasileiro. E qual seria o movimento correto a ser feito aqui? O movimento correto a ser feito aqui seria os brasileiros se olharem e falar: olha, galera, a gente vai ter que investir em melhorar a tecnologia da nossa empresa. A gente vai ter que comprar lá uma máquina igual a do chinês para poder pintar a calçada de maneira muito mais fácil. Só que se ele fizer isso, não vai precisar de três brasileiros, concorda? A gente vai ter que demitir dois. Só que quando você faz esse processo, né, na teoria econômica a gente chama de destruição criativa, que foi um conceito feito pelo Schumpeter, que é um economista, mas eu não vou falar de teoria aqui, fica tranquilo. Ele falava o seguinte: o capitalismo tem essa essência, ele destrói um mercado para construir um outro melhor em cima. Então, quando você chegou lá nesse condomínio que cobrava 3, que gastava R$ 3.000 para fazer a pintura da calçada, os brasileiros foram lá e investiram em tecnologia e agora eles conseguem fazer isso por um serviço muito mais barato, você gerou um desemprego. Então aqueles três brasileiros se despediram, um só operou a máquina e os outros dois ficaram desempregados. Agora olha, percebe também que fenômeno interessante que está envolvido na destruição criativa do capitalismo que o Schumpeter aborda. Se o condomínio antes gastava R$ 3.000 para fazer esse serviço, e agora vamos supor que o brasileiro com essa máquina nova consegue cobrar R$ 1.000, sobrou R$ 2.000 no caixa do condomínio. Né? A gente tem dois brasileiros desempregados e R$ 2.000 sobrando no caixa do condomínio. E o condomínio virou e falou: pô, quer saber? Já que tá tão barato pintar a calçada do condomínio, vamos fazer um serviço de jardinagem aqui também? Vamos fazer melhorar aqui a calçada, as plantas e tal, capinar o terreno, deixar a grama bonitinha. Vamos contratar uma empresa. E aqueles dois brasileiros que foram demitidos, agora recebem um convite para trabalhar numa empresa de jardinagem, que cobra R$ 2.000 para deixar o condomínio, ó, um brinco, maravilhoso, lindo. Então o condomínio continua gastando os mesmos R$ 3.000 de manutenção ali. Só que agora ele gasta 1.000 para fazer a pintura e 2.000 na jardinagem. Até que chega um momento que vai pintar um chinês, um americano, alguém com uma máquina para fazer a jardinagem mais barata. Aí esses dois brasileiros vão ter que investir também, e aí vai acabar gerando desemprego. Aí, em vez de precisar de dois brasileiros, você precisa só de um. Aí o outro vai ficar desempregado, mas o serviço vai ficar mais barato. Aí vai acabar surgindo um outro mercado. Isso é a destruição criativa do capitalismo. É assim que as nações enriquecem. Elas conseguem fazer com que os seus trabalhadores percam os seus empregos, acaba destruindo uma empresa, seja o que for, mas outras mais eficientes surgem.
E é por isso que você vai para a Europa, Estados Unidos, e às vezes você acha tudo lá muito barato. Nossa, é tudo muito barato aqui, é tudo muito legal lá, porque eles são extremamente produtivos. Olha um exemplo mais fácil para você entender. Dá uma olhada em ônibus aqui no Brasil. Aqui é obrigado a ter trocador, se não me engano. Acho que até hoje ainda tem. Ah, não, uma lei protege o trocador para não gerar desemprego. Beleza, show de bola. Então a gente não quer gerar o desemprego pro trocador, não é isso? É isso, beleza. Só que o que acontece? Quando um ônibus vai para a rua no Brasil, ele precisa arrecadar o suficiente da população que usa esse ônibus para pagar o salário do motorista e do trocador. Então, o que, que acontece nessa história? A passagem de ônibus tem que ser mais cara do que a média do mundial. Porque lá nos Estados Unidos, lá na Europa, você vai ter só o motorista e um cartão lá automático que você faz a bilhetagem do negócio. Então, eles têm um custo menor. Um único motorista consegue operar um ônibus. Aqui no Brasil, você precisa de um motorista e de um trocador. Então, tanto o motorista quanto o trocador vão ganhar um pouco menos do que deveriam e a passagem vai ser mais cara do que deveria. E isso gera ineficiência na economia. Quando você olha um posto de gasolina que você é obrigado a ter um frentista, ah, mas se a gente tirar o frentista vai gerar desemprego. Caso você não saiba, é isso, tá? No Brasil a gente tem frentista para não gerar desemprego, que os sindicatos protegem o trabalhador. Só que o que acontece? Lá nos Estados Unidos, você pode ver aí em vários filmes, o cara para lá num posto de gasolina na estrada, ele mesmo abastece o carro, ele entra na loja de conveniência, geralmente tem o dono do posto lá ou alguém atendendo só, mais ninguém. Aqui no Brasil não. Você chega lá, tem um cara, tem o frentista, aí tem o folguista do frentista, tem o frentista da noite, enfim, tem toda uma estrutura de pessoas que precisam ser remuneradas. Portanto, o combustível no Brasil vai ser um pouco mais caro do que no resto do mundo. Aí você fala, pô, mas a gente protegeu o emprego do cara. Beleza. Só que percebe, se o ônibus aqui no Brasil ele já é mais caro porque tem o trocador, a gasolina que o ônibus, o diesel que o ônibus usa, também vai ser mais caro porque tem que ter o frentista. Aí o feijão que chega na sua casa chega mais caro porque... Então percebe que toda essa ineficiência no Brasil, ela gera produtos mais caros e trabalhadores que ganham menos, né? E essa é a dinâmica que prende a gente aqui no Brasil. O trabalhador médio brasileiro, ele é um trabalhador que é muito difícil de operar contas simples de somar e subtrair. Vocês não têm ideia de como eu faço um exercício mental para tentar explicar isso. Que três trabalhadores ganhando, pô, R$ 1.000 cada um vai fazer com que o serviço custe 3.000. Se eu falar de percentual aqui, ninguém vai entender. A maior parte das pessoas que assistem o vídeo não vai entender nada, né? A cultura, a educação do brasileiro é extremamente limitada. Eu que trabalho falando de vídeo com vocês aqui, pô, falo de números, você não tem noção quanto eu tenho que me conter para não falar, não, aí o serviço do trabalhador é 50% maior e caiu 30% e sobe 20%. Porque se eu começar a falar em percentual, ninguém entende. Esse é a média do trabalhador brasileiro. São pessoas que têm dificuldade básica. E se você tem essas limitações, é óbvio que o trabalho disponível vai ser um trabalho mais simples, mais braçal. E trabalhos mais simples, mais braçal, custam mais barato. Então o brasileiro não consegue melhorar o seu salário porque ele não consegue fazer com que o trabalho dele gere um valor maior do que deveria. Isso é triste, mas isso é um fenômeno causado muito por conta dos governos. Porque a Coreia do Sul ela tinha a mesma produtividade que o Brasil há 50 anos atrás. Ah, o que, que fez diferente a Coreia do Sul com o Brasil? Investimento real em educação, não é mais dinheiro. Ai, mas a gente tem que dar mais dinheiro, mais dinheiro. Não é mais dinheiro. O coreano lá, quando ele vai para o colégio, ele realmente aprende. Ele realmente vai ser educado, né? Ele vai receber conhecimento de maneira que quando ele chega no mercado de trabalho, ele consiga fazer operações que brasileiro nenhum consegue. A maior parte, quase 40% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Você manda o cara escrever a casa é amarela, o cara não vai saber escrever isso direito. E aí você pergunta pro cara, qual é a cor da casa? O cara não sabe responder, porque ele não sabe nem interpretar o que ele escreveu. Essa é, esse é o patamar da educação no Brasil. E é por isso que a gente é pobre. Não tem nada a ver com o europeu que roubou seu dinheiro. Ah, eu roubou o ouro. Se devolver o ouro para o Brasil, a gente vai continuar sendo pobre. Agora você vê o Haddad falando, não, a gente tem que taxar os bilionários, a gente resolve o problema da fome. Não resolve. Porque o problema é que a gente não gera valor, a gente não gera riqueza no Brasil como outros países o fazem. E essa é a maior razão da nossa pobreza, infelizmente. E entra governo, sai governo,
bota mais dinheiro na educação e depois cobra mais imposto, e depois bota mais dinheiro, mas no final do dia você vê as escolas públicas produzindo pessoas que têm uma dificuldade básica em contas simples de somar, subtrair, multiplicar e dividir, não sabem interpretar texto, não sabem entender um gráfico. É muito triste. Se você gostou, curte, comenta aqui, compartilha esse vídeo para as pessoas que não entendem exatamente por que a gente é pobre e vejo você no próximo vídeo.